Deus é bom. Hoje nós estamos alegres porque Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo que a gente pensa. Às vezes, quando a gente passa tempo orando, quando você passa tempo com a palavra de Deus, adorando a Deus, louvando a Ele, ou até mesmo orando em outras línguas, lendo a palavra, você está investindo esse tempo no seu futuro. E quando a gente fala em investir tempo no seu futuro, não é que lá no seu futuro, lá na frente, você não vai ter circunstância alguma. Porque as circunstâncias, elas sempre vão existir. Mas o que eu estou falando é que quando você passa tempo com Deus, você está investindo para que você resista e passe pelo tempo, por esses dias difíceis. Amém? A igreja moderna, às vezes ela nos instrui a fazermos mudança e pregarmos para que os outros mudem. Mas quando você começa a passar tempo com Deus, a mensagem que Deus vai mais falar para você, que Ele mais vai falar para mim, olha, mude, Júnior. Nós não podemos mudar os outros, mas você pode mudar você mesmo. Eu não tenho o poder de mudar a vida das outras pessoas, mas eu tenho autoridade para mudar a minha vida. E tenho autoridade também para orar pela vida dos outros. Mas mesmo você estando orando pela vida das outras pessoas, ainda requer a vontade daquelas pessoas para que elas possam aceitar aquilo que Deus vai querer fazer de mudança na vida delas. Às vezes nós somos tentados na nossa caminhada com Deus a achar que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus é quando nós estamos sendo vistos ou quando nós estamos sendo assistidos. E nós precisamos em todo o tempo aprender a buscar a glória que não é a glória dos homens, a buscar a glória que não é a minha glória, que não é a sua glória. E às vezes, nesse tempo que às vezes a gente passa com Deus, você nem sequer vai ser visto. Na nossa caminhada com Deus, às vezes nós não vamos ser vistos. Nós não vamos encontrar pessoas nos aplaudindo, pessoas falando para você, olha que bom que você está fazendo isso. Que bom que você está trilhando esse caminho. Porque quando você passa tempo com Deus, quando você começa a andar com Deus, a glória em todo o tempo vai ser dele. A honra não vai ser sua, vai ser dele. E você vai começar a buscar, não pela sua glória, mas para a glória dele. Você não vai começar a buscar a sua justiça, mas você vai começar a buscar a justiça que vem dele. Às vezes, a igreja moderna nos ensina a mostrar para as pessoas o que você está fazendo. O que você está fazendo para Deus? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos tentados a mostrar o que nós estamos fazendo. E essa mensagem tem tirado muitas pessoas do caminho da comunhão com Deus, porque as pessoas começam a ficar preocupadas em querer mostrar o que elas estão fazendo. Eu preciso ser uma pessoa que seja ativa em fazer alguma coisa, porque ninguém está me vendo aqui dentro desse quarto,
Ninguém está me vendo aqui nesse lugar onde eu estou orando. A porta fica até fechada. Às vezes as pessoas perguntam assim: a igreja é só a igreja da família? Eu falo assim para alguns assim: sim, a igreja é só da família, mas da família de Deus. Daquelas pessoas que estão querendo trilhar um caminho aonde elas vão conhecer Deus como Pai. Porque a religião, ela quer te mostrar que você precisa ser visto como uma pessoa importante, como uma pessoa que você vai ser vista, como uma pessoa que você vai ser aplaudida. E a mensagem de Jesus para nós: vá para o seu quarto de oração, ore em secreto, porque em secreto, se você estiver lá, Ele vai te recompensar. A honra não é de nenhum de nós, a honra é dele. Lá dentro da minha casa, eu não sou tratado como pastor. Lá dentro da minha casa eu sou esposo. E eu tenho que aprender a ser esposo lá dentro de casa. Lá dentro de casa não adianta eu querer falar para a Thaís: olha, eu sou pastor. Porque como esposo, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades de esposo. O pastor David disse que quando ele chegava das conferências, ele chegava lá todo empolgado para contar para a esposa dele, né, a Roseli, os milagres que tinham acontecido, a quantidade de pessoas que ele viu nas reuniões dele, recebendo Jesus, sendo batizado com o Espírito Santo, algumas delas sendo curadas. E ele ficava empolgado para contar isso tudo para a Roseli, que é a esposa dele. E a esposa dele falava assim: tá bom, David, já te ouvi, agora vai lá e pega o lixo e coloca lá fora. Porque lá dentro da casa dele, ele era apenas o esposo, e ele tinha que funcionar como esposo. Eu vejo uma preocupação muito grande das pessoas em querer mostrar para as outras pessoas o que elas são. E a nossa vida com Deus não é querer mostrar para os outros, mas é viver o que a palavra de Deus diz. Não adianta eu chegar lá em casa e falar para a Thaís que eu sou esposo, que eu vou ler uns salmos para ela, ou que eu vou ler uma palavra para ela. Ela quer que eu seja lá dentro da minha casa o provedor. Você como esposa lá dentro da sua casa, Deus quer que você seja uma ajudadora. O que é isso? Alguém que coopere. E a palavra de Deus diz que a esposa ganhe o seu esposo como? Sem palavra alguma. Quando eu comecei a aprender sobre essa mensagem da qual nós pregamos aqui, essa mensagem que nós temos ouvido sobre você ter comunhão com Deus, fez com que eu tirasse o foco de querer mudar a vida dos outros e trazesse o foco para mim. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios 4. Quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos como servos. Como servos de Cristo. Você sabe o que é um servo? Um servo é alguém que faz todo um trabalho sem reclamar, sem ser visto,
sem ser aplaudido. Isso é ser um servo. 1 Coríntios, capítulo 4. Fala assim, o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Coríntios, ele fala assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Então, que as pessoas devem nos ver é como essa pessoa aqui, que é um servo, encarregado dos mistérios de Cristo. Todos os segredos, todas as bênçãos, nós somos essas pessoas encarregadas de mostrar para o mundo, não é falar para o mundo. Falar já tem muita gente falando. Mas mostrar para o mundo quem realmente nós somos. Às vezes eu vejo na internet muito isso. As pessoas vão orar por alguém, e aí antes de começar a oração fala: não, peraí, liga a câmera aí, porque nós temos que gravar essa oração. E aí, se elas vão dar alguma coisa para alguém, não, peraí, liga a câmera aí, porque nós temos que mostrar o que nós estamos fazendo. Se vai dar alguma coisa para alguém, não, peraí, liga a câmera. Vamos gravar isso aí, porque nós temos que publicar isso aí, o que nós estamos fazendo. E como cristãos, muitas pessoas, elas perderam o sentido do que é ser um cristão. A palavra de Deus diz que todos venham nos considerar. Não é como estrelas, não é como pessoas que são reconhecidas, vistas, aplaudidas, mas como servos de Cristo, encarregados de mostrar para o mundo inteiro os mistérios de Deus. Que mistérios são esses? São todas as coisas que Deus já fez através de Cristo Jesus. E essas coisas só podem ser vistas pelo mundo através da minha vida e através da sua vida. E quando um servo faz algo, ele faz algo em nome do seu Senhor. Ele nem aparece. Eu acredito que logo, em um tempo talvez curto, nós vamos entrar em um avivamento onde nós vamos ver o poder de Deus de uma maneira como nunca nós já vimos antes. E quando as pessoas orarem por alguém, as pessoas vão serem curadas, as pessoas vão receber aquilo que elas precisam. E se alguém perguntar quem fez isso, as pessoas só vão falar assim: eu não sei nem o nome daquela pessoa. Eu sei que ele orou aqui em nome de Jesus e falou que a honra é de Jesus, a glória é de Jesus. Amém. E olha o que continua dizendo aqui: além disso, o que requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Qual a sua responsabilidade? Qual a minha responsabilidade como cristão? Você já reparou que a maioria das pessoas, elas estão muito mais preocupadas em mostrar para os outros o que elas não são,
do que realmente mostrar para Deus o que elas são? Quando você fica lá no seu quarto de oração, você está se despojando de todo o orgulho, você está se despojando de toda a vaidade, você está se despojando de toda exaltação própria. Porque se você fica lá no seu quarto de oração, se você passa tempo com Deus, ainda que você entre para aquele quarto de oração com intenções das quais não são as de Deus para a sua vida, mas se você continuar lá, essas intenções que não são boas, elas vão ter que sumir. Porque você vai ter que aprender rapidinho que a glória não é para você, a honra não é para você, o louvor não é para você. E andar com Deus, você vai aprender rapidinho, ou talvez demore um tempo, que é nas coisas simples que você vai mostrando o poder de Deus para as outras pessoas que estão à sua volta. Seu esposo, sua esposa, seus filhos. Às vezes nós temos falado aqui, né? Que a responsabilidade de você ensinar os seus filhos não é de nenhum professor. A responsabilidade de instruir o seu filho é sua, é minha, como pais. Os nossos filhos, eles aprendem muito mais com os nossos exemplos do que com aquilo que você fala para eles. Eu aprendi mais com Deus, das coisas de Deus, muito mais com mãe, do que com qualquer um outro professor que eu tive, na escola dominical, ou nos lugares que eu ia de reunião, quando ela mandava, vai para a igreja, menino. Lá dentro de casa eu aprendia muito mais com ela, com os exemplos dela, do que com qualquer um outro professor que eu tive lá fora. E às vezes nós queremos e pensamos assim, eu não preciso ter um bom exemplo. E aqui continua dizendo aqui assim, além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Fielmente. Vai te custar você viver essa vida e ser um cristão fiel. Um cristão fiel, aonde você vai começar a perceber em todo o tempo que você vai ser desafiado, não é mudar os outros, mas é mudar você. É você ser transformado. É você começar a assumir a sua responsabilidade como pai, como mãe, como irmão. Porque você vai começar a entender que para que outras pessoas sejam mudadas, você precisa aprender a viver essa vida e ser fiel. E ser fiel a quem? A Deus. Amém? E aqui continua dizendo assim, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós. Irmãos, algum tempo atrás eu comecei a perceber que a maioria de nós passamos muito tempo da nossa vida preocupado com o que os outros vão achar.
E o que é que eles vão achar de mim? Às vezes nós ficamos muito tempo preocupados em querer saber o que os outros vão pensar de mim. Mas a nossa maior desafio é viver uma vida de fidelidade. Uma vida talvez onde ninguém vai te ver. Ou talvez as pessoas até te julguem de uma maneira errada, porque o que você está fazendo, ninguém está vendo. Eu gostei esses dias que eu ouvi alguém falando assim: você quer conhecer alguém? Vá para a casa daquela pessoa. Não marque um café com ela fora. Vá para dentro da casa dela. Fica lá com ela uns dias lá. Aí realmente nós vamos ver quem é quem. É fácil você encontrar as pessoas na rua. Ou talvez em um lugar bonito, né? Agradável. É fácil eu ser pastor aqui. Mas lá dentro de casa, Thaís está falando para mim, ó Júnior, aqui não funciona assim. Aqui você tem que ser meu esposo. Que o lixo está ali fora, você caça jeito de pegar o lixo, porque é responsabilidade sua. Nós estamos precisando de comida, caça o jeito de ir no supermercado e trazer o que você precisa. O que a gente precisa. Às vezes o que eu vejo é muitas pessoas, mesmo como cristãos, querendo fugir da responsabilidade que elas têm, de viver uma vida fielmente, aonde elas não vão ser assistidas e aplaudidas pelas outras pessoas. E até mesmo dentro de casa, quando você está lá fazendo o que você precisa fazer, você não vai receber aplauso de ninguém. Quando eu chego lá com a feira e coloco lá em cima, Thaís não fica batendo palma, chegou. Porque ela sabe que isso é responsabilidade minha. E quando ela grita, Júnior, o almoço está pronto, nós não saímos aplaudindo ela, viva Thaís, ela é a grande. Ou quando eu vou vestir minha camisa, que está limpinha, passada, com aquele cheiro de sabão, e aquele amaciante cheiroso, eu não visto aquela camisa aplaudindo ela. Eu nem sequer passa pela minha cabeça que ela teve todo aquele trabalho que ela teve. O que a maioria das pessoas estão querendo fazer como cristãos é fazer coisas para que elas possam ser vistas. E o que poucas pessoas estão entendendo é o que Deus quer, é que você escolha viver uma vida fielmente. E viver essa vida fielmente, você não vai ser visto. As pessoas não vão ver você lá dentro de sua casa, buscando a Deus, cuidando de sua família, cuidando dos seus filhos. As pessoas não vão ver isso. Muito pelo contrário, você pode ser passado até por uma pessoa, poxa vida, você sumiu, antissocial, não apareceu mais aqui, porque você tem muitas responsabilidades que você precisa cuidar. E continua dizendo assim, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano, em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso
me justifico, pois quem julga é o Senhor. Você quer que eu te fale uma coisa? Se você começar a buscar Deus e viver uma vida fielmente, essa vida que Paulo está falando aqui, muitas pessoas vão achar que você até desviou, sabia? Talvez você agora está pregando uma mensagem que seja uma seita. Talvez você não está mais andando com Deus, porque você parou de se preocupar com o que os outros vão pensar de você, e você começou agora a cuidar de coisas que são básicas da sua vida, do seu dia a dia, coisas simples, aonde Deus quer que você arrume aquelas coisas. Eu estava aqui pouca hora, e eu estava lembrando como é que Deus começou a me ensinar a andar com Ele. Foi trabalhando na loja com Arquimedes, e vendendo o que eu menos gostava de vender, que era parafuso. Às vezes chegava uma pessoa lá, e parafuso, para quem sabe, gente, ou para quem não sabe, não é produtivo vender muito parafuso, porque parafuso você passa um tempo oferecendo e vendendo aquele parafuso para as pessoas, e depois quanto é que é? R$1, R$2. Eu já acordei talvez 1h da manhã, 2h da manhã para atender um cliente, e ele estava precisando de um parafuso, porque o carro dele estava no mato. E aquele dia, depois de eu ter atendido ele virou para mim e perguntou assim: quanto é que é esse parafuso? Eu falei assim: nada, eu não vou te cobrar esse parafuso. Ele era um cliente que nós tínhamos, e um cliente muito bom, porque aquele valor, que se eu fosse cobrar dele, ia ser tão insignificante em relação ao que estava ocorrendo naquele momento, que não era para que ele pudesse me ver, mas para que ele pudesse entender, né? Que nós estávamos ali para servirmos a Ele. E quando ele bateu lá na porta da minha casa, e ele falou comigo que ele precisava desse parafuso, se eu não quisesse servir ele, eu poderia enganar ele, falar: não temos, não posso ir lá. Às vezes andar com Deus é fazer coisas aonde você não vai ser visto, aonde ninguém vai te ver, aonde você vai ter o reconhecimento de poucas pessoas ou talvez de ninguém. Mas lá dentro do seu coração você sabe que você está escolhendo viver uma vida de fidelidade. Não é uma vida de querer mostrar para os outros o que você não está vivendo lá dentro de sua casa. Não é uma vida de você querer mostrar para os outros o que não está acontecendo lá dentro de sua casa. Lá dentro de casa nós temos muitos desafios. E na casa de Deus, para andar com Deus, nós temos muitos desafios também. Porque a glória que nós estamos buscando não é a glória que é minha, mas é a glória dele. E tudo quanto nós fazemos é para Ele, não é para nós. Versículo 4: porquanto ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará
as intenções dos corações. Então, neste momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Quando eu comecei a ouvir sobre a oração em línguas, eu fui desafiado a parar de querer pregar para outras pessoas mudar. Mas quando eu comecei a ouvir sobre essa mensagem, uma das coisas que me desafiou foi porque eu tive que sair daquele lugar onde eu pudesse querer mostrar para as outras pessoas o que eu estava fazendo, para realmente mostrar para Deus o que eu precisava entregar para Ele, para que eu pudesse ser mudado. De que adianta as pessoas querem mostrar para os outros uma glória que não é de Deus, ou uma honra que não é dele? Eu estou fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo. A glória é dele, a honra é dele. Amém? E aqui ele fala assim: irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebertes, então qual o motivo do teu orgulho, como se não tiveras ganho? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando nós estamos buscando a honra das pessoas, ou queremos sermos comparados por aquilo que nós estamos fazendo, você pode receber sim o louvor das pessoas, o aplauso das pessoas, a recompensa das pessoas. Mas imagina você, se você sabe que lá dentro da sua casa você precisa fazer muitas coisas, mas de repente você abre mão da sua casa e começa a querer mostrar para as outras pessoas lá fora que você é uma pessoa bacana, boa, e todo mundo te aplaude lá fora, todo mundo te vê o que você está fazendo lá fora. Mas lá dentro da sua casa, como você está vivendo? O que você está fazendo? Quando nós agimos como servos de Deus, a honra que nós iremos buscar não é a dos homens, a glória que nós vamos buscar não é a dos homens. Nós não vamos ficar parando, nós não vamos mais ficar comparando um com o outro, porque a maturidade vai fazendo com que a gente entenda que a nossa recompensa que nós estamos buscando, ela vai vir de Deus. E essa recompensa nós vamos receber em que dia? Naquele dia que você estiver lá só você e Ele, onde todas as intenções dos nossos corações
todas as intenções, elas serão manifestas. Ai, meu Deus! Já pensou? Aquelas intenções das quais todo mundo te aplaudia, e Deus mostrar para você ou para mim que aquilo que você estava fazendo era mais buscando a intenção de ser visto pelos homens do que ser visto por Deus. Certa vez alguém falou assim, que uma pessoa para andar com Deus, ela cresce como um rabo de cavalo. Você já viu como é que o rabo de cavalo cresce? Ele cresce para baixo. Na nossa caminhada com Deus, você vai fazer coisas que ninguém vai te ver fazendo, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai parar para te elogiar. Eu queria que vocês abrissem agora aí em 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4. Versículo 5. O apóstolo Paulo fala assim: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como servos por causa de Jesus. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui que ele não prega ele mesmo, ele está falando assim: olha, eu não prego as minhas ideias. Você sabia que existem muitas pessoas que são salvas, bem intencionadas, muito bem intencionadas, mas o que elas pregam não é nada sobre o que Deus quer que elas preguem, é tudo sobre elas, tudo sobre os pensamentos delas, as ideias delas. Eu lembro de uma vez, eu ouvi falar que um pregador, ele queria juntar muitas pessoas em um lugar. E o que ele fez para fazer isso? Ele fez um bingo de um carro. E talvez naquele dia, naquele lugar onde ele estava, nunca tinha se visto tantas pessoas para participar primeiro desse bingo, para que depois pudesse ouvir ele falar sobre Jesus. Às vezes, muitos cristãos, bem intencionados, eles estão cheios de ideias que não são de Deus para a vida deles, ou para o que eles possam fazer, mas ideias que são deles mesmos. Isso é religião, gente. Religião é isso. É quando você deixa de pregar Cristo. Ah, mas ninguém vai aceitar. Se vocês continuar fazendo o que vocês estão fazendo nessa igreja aqui, olha, ninguém vai gostar de jeito. Eu lembro quando nós começamos o ministério aqui, muitas pessoas falaram para nós: por que vocês não trazem alguns cantores já conhecidos, algumas pessoas, que vocês vão ver como é que essa igreja vai encher, algumas pessoas renomadas. Religião é quando a gente começa a deixar de pregar Cristo como Ele é, para querermos
inventar coisas. Ah, não, assim as pessoas vão aceitar. Nós vamos remover a mensagem de Cristo e nós vamos começar a pregar a nós mesmos. Eu vou pregar as ideias de Júnior, as ideias de uma outra pessoa. E aí nós podemos até receber mais reconhecimento. Sabia disso? Se você começar a pregar outras ideias, talvez você comece a ser até mais visto, ser aplaudido, ser reconhecido. Diga assim: eu sou servo de Cristo. Você sabe o que um servo é? É aquele que não está buscando essa recompensa deste mundo. É aquele que está buscando a recompensa daquele que o arregimentou. É aquele que não está procurando pela sua glória. De quem é a glória? Você acha que quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, ele está preocupado com o nome dele? Ele falou assim: olha, o que me importa? Se alguns estão me julgando como um falso apóstolo, o que me importa se alguns estão falando que eu sou isso ou que eu sou aquilo? Jesus falou assim para os discípulos: olha, se eles me chamaram que eu era filho do Beelzebu, como vocês acham que eles vão falar de vocês? Vocês acham que eles vão falar coisas boas sobre vocês? Vocês acham que eles vão florear? Alguém certa vez falou assim: olha, cuidado, porque se alguém estiver te elogiando demais, se as pessoas estiverem falando que você é uma pessoa bacana, cuidado, que você é um cristão excelente, cuidado, porque provavelmente muitas pessoas que estão nesse caminho, elas estão fora do caminho de Deus. Porque se você começar a querer viver uma vida fielmente, você vai ser perseguido, vão te difamar, vão falar mentiras ao seu respeito, vão inventar coisas. E daí? Se a sua preocupação é querer fazer algo para que eles possam ser vistos, aí sim. Mas se a sua preocupação não é servir eles, nem a vontade deles, não é pregar eles, não é pregar você mesmo, o apóstolo Paulo diz assim: eu não prego a mim mesmo, mas eu prego Cristo Jesus, e este crucificado. Sim, ele morreu numa cruz. Amém? Para nos libertar, para libertar a mim, libertar você. E aqui continua dizendo assim, ó: porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de quem? De Deus. Provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados. Saia desse caminho, para de orar. Eu já vi muitas pessoas sendo pressionadas a parar de orar. O que você está fazendo, ninguém está vendo.
Esse negócio de você ficar dentro desse quarto aí, e você sabia que de repente você começa a andar com Deus, o que Deus vai querer é que você só faça determinadas coisas que talvez ninguém está te vendo? Cuida da sua esposa, cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos. Você tem filho? Você é mãe? Você é pai? Cuida da sua casa. Primeira coisa que Deus vai falar conosco são aquelas responsabilidades que nós temos, de coisas básicas, coisas que talvez ninguém vai te ver. Ninguém vai ver você lavando vasilha, ninguém vai ver você fazendo comida, ninguém vai ver você cuidando da sua casa. Ninguém vai ver você ser uma boa esposa, ninguém vai ver você sendo um bom esposo. Mas talvez lá fora você, pelo fato de escolher esse caminho, você não vai ser mais uma boa amiga, porque você não vai ter mais tempo para ficar de casa em casa, porque você vai começar a ver suas responsabilidades que você tem lá dentro da sua casa. Isso vai te custar. Isso vai te custar. Vai te custar você parar de receber a honra que vem dos homens, para receber uma honra que vem dele. Estou satisfeito com você, filho, porque você está sendo um bom esposo, um bom pai. Estou satisfeito com você, minha filha, porque você está cuidando de sua casa, está sendo uma boa esposa, uma boa mãe. Amém? Vamos continuar aqui? 4, 5, 8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos o quê? Perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Agora eu queria que vocês abrissem em Mateus, para finalizar aqui, para Mateus 6. Mateus 6. Depois era bom vocês lerem. Passa essa semana. Um desafio lançar para vocês aqui. Leia Mateus 6 essa semana. Todo. Amém? Vagarosamente leia Mateus 6. Sem pressa. Sem correria. Leia, ora em línguas. Volta a ler de novo. Ora mais um pouquinho em línguas. Leia umas 10 vezes. Talvez vai te ajudar você entender o que é um servo. Diz que antigamente, naqueles anos onde não tinha aqueles motores, né? Daqueles navios. Você sabia o que movia os navios antigamente? O que fazia a função de um motor no navio de hoje, antigamente, quando não tinha motor? Eram servos, escravos. Eles eram, essa palavra servos veio dessa palavra lá. Daqueles homens que ficavam lá dentro daqueles porão que ninguém via.
mas eram eles que moviam aquele navio ali. Eles é que moviam aquele navio. E ninguém sequer via eles ali. Era na parte mais baixa do navio, na parte mais suja do navio. Na parte onde tinha menos honraria do navio. Como servo de Cristo, é nesses lugares que nós também estamos, fazendo trabalhos que ninguém está vendo, buscando a honra que não é dos homens. E é por isso que Paulo fala assim: olha, quando alguém diz, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, ele fala assim: olha, não fiquemos agora comparando uns com os outros, ou nos orgulhando do que nós somos, do que nós podemos fazer para Deus. E aqui diz assim, versículo Mateus 6, versículos 5 e 6. Eu vou falar só a parte de quando orardes, mas vocês podem olhar todas as outras coisas aí que tem Mateus. Quando vocês forem dar oferta, quando vocês forem fazer alguma coisa para alguém. Às vezes nós gostamos, né, de fazer alguma coisa e se alguém não viu, se alguém não viu, não serve. Para quem nós estamos fazendo? E se eu for dar alguma coisa para aquela pessoa, mas e se ninguém viu? E se nem ela mesma viu? E se nem ela mesma te agradecer? Quando você é servido por um garçom em um lugar onde você foi convidado, e esse garçom é um bom garçom, talvez você nem sequer lembre se aquele garçom é uma mulher ou um homem. Mas se você vai em um lugar onde não tem um bom garçom, onde você não é servido, você vai querer saber até o nome daquele garçom. Como é que é o nome daquele garçom? Aquele garçom chama João, Pedro. Ô João, faz favor, João. Porque aquele garçom não está chegando na hora certa. Você decora o nome dele porque ele não está fazendo um bom serviço. Mas se ele é um bom garçom e ele está servindo, você nem sequer vai lembrar o rosto dele. Você nem sequer vai lembrar a fisionomia dele. Diga assim: como servo de Cristo, eu não estou aqui para buscar a minha honra ou a minha glória. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai e para que eu possa ser reconhecido por Ele. Amém. Vamos continuar buscando a honra que é dele, a glória que é dele. E tudo quanto nós estivermos fazendo para o corpo de Cristo, que nós possamos nos despir de todo o orgulho, de toda vaidade, de achar que aquilo que nós estamos fazendo é por mérito próprio, é porque você ou porque eu somos bons. Não, eu faço isso aqui porque eu sou bom. O apóstolo Paulo diz isso aqui lá em Coríntios. O que é que te faz você ser um homem ou uma mulher destacado? O que é que você dá que você não tenha primeiro recebido? Diz que teve um homem que chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero falar para o senhor uma coisa. O pastor falou assim: pode falar. Pastor, eu estou achando que eu estou dando muita oferta. O senhor não está achando não? As minhas ofertas aumentaram demais.
E o pastor virou para ele e falou assim: ó, se você quiser, nós podemos orar para que você possa diminuir. Você vai deixar de ganhar tanto e você vai deixar de dar tanto. Ele falou: não precisa não. Tá bom, eu estou gostando do que eu estou dando. Às vezes o que nós estamos fazendo para Deus é só porque Ele tem sido bom para você. É só porque Ele tem sido generoso e Ele quer que você reconheça isso na sua vida. Ele é bom para mim. Obrigado, Pai. De graça eu tenho recebido, de graça eu posso dar. Amém. O que nós fazemos que nós podemos nos orgulhar? Que é por mérito próprio? E aqui ele diz assim, ó, versículo 5: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Liga a câmera aí, vamos mostrar que nós estamos orando. Tem algumas pessoas que postam, né? E a maioria dessas pessoas que fazem isso, talvez elas não tenham nem o costume muito de fazer. Porque se elas têm feito isso, é porque elas não têm nem o costume de fazer. Postam a Bíblia aberta, um copo de café, momento a sós com Deus. E posta lá na rede social. Quando orar, Jesus falou aqui, que não sejamos como os hipócritas, que queiram mostrar algo que não é o real lá dentro de sua casa. E aqui ele continua dizendo assim, ó, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem o quê? Admirados. Poxa vida, que homem de Deus, que mulher de Deus. Olha, aquela mulher, aquele homem. Se você fosse realmente um servo, você vai passar despercebido nesse mundo, poucas pessoas vão ver o que você tem feito. Porque essa é a função de um bom servo e de um bom garçom. Pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros, com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, Jesus está falando aqui para mim, agora para você. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará. Te recompensará o quê? Plenamente. Amém? Continue lá no seu lugar. Não seja movido pelos comentários ou por aquilo que o mundo aí fora está querendo expor para você, que é honra, que é glória. Talvez o que você tem feito ninguém está vendo, mas a sua recompensa vai vir daquele que você está esperando, que é do Senhor. Continue lá com suas mãos ou com seu coração inclinado diante da presença dEle.
dizendo para Ele que você ama Ele, que a honra é dEle, a glória é dEle. Amém. Nós não estamos preocupados com a minha reputação. Não esteja preocupado com a sua reputação. Quem é que você prega? Quando você prega você ou você prega outras pessoas, você prega ideias de outras pessoas. Ah, mas se a gente for pregar o evangelho de jeito, ninguém vai querer. É por isso que tem muitas coisas que estão saindo fora da palavra de Deus. Tem muita mais comunhão de homens com homens do que comunhão de homens com Deus. As pessoas estão muito mais preocupadas em passar tempo com as pessoas e receber elogios das pessoas e a honraria das pessoas e serem reconhecidos e vistos pelas pessoas. E por causa disso, muitas pessoas não estão fazendo mais nada do que está na palavra de Deus. Usam o nome de Cristo para pregar elas mesmas e fazer a vontade delas. Nós falamos de Cristo, mas vamos fazer isso em nome de Cristo? Paulo está falando aqui, eu não prego a mim mesmo. Quem nós pregamos é Cristo Jesus. As ideias de Júnior teve que deixar lá para trás. Ah, mas e se nós formos fazer isso? Fica lá, continua no seu quarto de oração. Mas dentro do meu quarto de oração ninguém vai me ver, Júnior. É lá que Ele vai te dar honra. Amém. É lá que você vai aprender a andar com Deus. Glória a Deus. Eu estou aprendendo também, igual vocês. Estou aprendendo a andar com Deus. Aqui ninguém sabe tudo. Nós estamos nessa caminhada juntos. E se você vem na igreja e não é desafiado, essa igreja tem alguma coisa errada. Se você vem numa igreja onde você não é desafiado a andar com Deus, tem alguma coisa errada. Poxa vida, eu fui na igreja, mas eu me senti tão bem. Talvez essa igreja não está fazendo bem para você como você precisa. Talvez essa igreja nem esteja fazendo bem para você. Amém. Vamos continuar trilhando esse caminho. Quando nós passamos tempo com Deus e somos edificados, uma das coisas que acontece na edificação é que nós precisamos tirar para que Ele possa colocar. Não importa as circunstâncias que estejam batendo sobre a sua casa, ou sobre o tempo que você está vivendo agora. Coloque Deus em primeiro lugar. Ele é a minha resposta, eu te dou a honra, te dou a glória, Jesus. Tu és tudo para mim. Amém.